Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre os santos, eu vim falar sobre um dos padroeiros da Missão Católica. Nesse dia 4 de agosto, a igreja celebra São João Maria Vianney. Esse homem que tem tanto a nos ensinar. Esses últimos dias que a gente tem vivido as novenas peregrinas de São João Maria Vianney, tem sido ensinado muitas coisas sobre ele, a grandiosidade desse santo de Deus, de tantos milagres que ele realizou, tanto em vida como também hoje, depois da sua morte. Ele continua a interceder por todo o povo de Deus, em especial pelos sacerdotes. Nós conhecemos muito São João Maria Vianney por ter tido muitos combates contra o demônio, por conhecer, por conseguir ler as almas das pessoas, por conhecer o interior das pessoas. Mas esquecemos muitas vezes de entender uma coisa. Grandes santos, por trás dos seus milagres, das suas realizações, eles tinham uma grande vida de oração. Eles testemunhavam não falando, mas sim com a sua própria vida. Um testemunho de São João Maria Vianney em vida, passar horas no confessionário. Um testemunho de São João Maria Vianney, dar sermões, fazer homilias, pregando a verdade, mesmo que doesse, mas a verdade que libertava. Uma vez, um advogado, ele foi até a cidade de As e queria conhecer muito São João Maria Vianney. E ele foi naquele período onde ele já estava bem idoso, já não poderia nem ouvir muito bem a voz dele pela multidão que comprimia aquele homem. Naquele tempo não tinha microfone. E ele falava, e muitas vezes aquele homem que estava lá, ele não estava nem entendendo o que São João Maria Vianney estava falando. Mas ele estava lá e conseguiu reconhecer a grandiosidade e conseguiu ver que aquele homem era de Deus. Quando ele voltou para casa, uma pessoa perguntou a ele o que mais tinha impressionado ele na viagem que tinha feito a As. E ele disse uma coisa: vi Deus no homem. São João Batista, ele não realizou milagres, não fala na palavra de Deus que ele realizou milagres, mas a sua fala, o seu testemunho convertia multidões. São João Maria Vianney, ele estava ali falando, mas o que mais falava nele não eram as suas palavras, eram os seus atos, eram os seus testemunhos, era aquilo que ele vivia. Um homem que mal dormia durante a noite por combater o demônio quase todas as noites. Um homem que era perseguido, um homem que passou por muitas dificuldades, até mesmo com o seu intelectual. Ele conseguiu fazer com que Cristo transparecesse na vida dele. Não é fácil. Não é fácil transparecer Cristo na nossa vida, sabe por quê? Porque no ser humano há muito orgulho, há muito egoísmo, há o pecado. E quando Deus ele começa a transparecer, quando a gente começa a enxergar Deus na outra pessoa, quer dizer que não é aquela pessoa que está vivendo, mas sim Cristo que está vivendo nela, como já dizia São Paulo na sua palavra. Porque esse advogado disse que viu Deus no homem? Porque esse homem, esse advogado, ele não conseguiu muitas vezes nem entender as palavras de São João Maria Vianney por reconhecer que a voz dele já estava fraca. E ele conseguiu ser tocado no seu coração. Porque quando Deus está numa pessoa, ele santifica ela, ele purifica, ele faz aquela pessoa ser admirada não pelo que a pessoa é, mas pelo Deus que habita nela. Que assim como São João Maria Vianney nesse dia, a gente decida ardentemente ser casa de Deus, ser morada do Senhor e levar Deus aos outros. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.